Se você se surpreende com as deepfakes da internet, você vai ficar abismada com a tecnologia que o John Travolta usa para perseguir o Nicolas Cage em A Outra Face, clássico de ação dos anos 90 que eu comento hoje aqui no Cinéfilo. Mas antes de qualquer coisa, dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinéfilo. A Outra Face é um filme de 1997 dirigido pelo John Woo, que já tinha dirigido vários filmes de ação lá em Hong Kong, de onde ele é, e que também tem uma grande obra em Hollywood, incluindo Missão Impossível 2. E eu trouxe ele como recomendação para vocês porque eu nunca tinha assistido esse filme, faz alguns dias só que eu assisti e eu me surpreendi bastante. Eu sabia muita pouca coisa sobre o filme, eu só tinha ouvido falar nele por causa de alguns comerciais que passavam no SBT, sobre os filmes que eles iam passar, nos programas de cinema deles lá, nossa, antigamente. E é um filme com ação e tensão constantes, com alguns elementos de investigação policial, aquele jogo de gato e rato de perseguição, e também alguns elementos de ficção científica, com uso de alta tecnologia e um pouco até de distopia. E nesse comentário eu não vou entregar muitos spoilers, mas mesmo assim eu recomendo que vocês assistam o filme com o mínimo de informação possível, além do que a tradução do título em português já entrega. Porque foi assim que aconteceu comigo, eu sabia muito pouca coisa da trama e foi surpreendente até o final. Tendo dito isso, eu vou listar agora alguns dos motivos pelos quais eu gostei do filme e eu recomendo para vocês. Aqui em A Outra Face a gente tem o John Travolta interpretando o agente do FBI, Sean, que após vários anos numa perseguição implacável contra o terrorista sociopata Castor Troy, vivido pelo Nicolas Cage, enfim consegue prendê-lo após 6 anos de Troy ter assassinado o pequeno filho de Sean. Porém, quando ele finalmente acha que ele vai poder ficar com a consciência tranquila e viver uma vida em paz com sua família, ele acaba embarcando em mais uma missão que vai fazer ele se envolver com Castor Troy de novo, de uma maneira que ele não imaginava, bem intensa. A Outra Face já começa com cenas de ações bem ágeis e tensas, e como talvez deu para perceber quando eu falei a sinopse, ele começa o filme como se fosse o final, com o mocinho conseguindo prender o bandido e aparentemente apenas tudo ficando bem. Depois de tantos anos nessa perseguição a essa pessoa que fez tanto mal à sua família, agora Sean Archer acha que vai conseguir ter uma vida mais tranquila, passar mais tempo com sua família e ajudar sua esposa a resolver os problemas ali na relação com sua filha adolescente que está numa fase rebelde. Porém, uma mensagem deixada por Castor Troy deixa os agentes do FBI em alerta para um grande perigo que ele pode causar ali na cidade e eles acabam chamando o agente Sean para completar essa missão, na qual ele vai ter que tirar algumas informações do irmão de Castor, Pollux. Inclusive, esses nomes, Castor e Pollux, fazem referência a 2 irmãos da mitologia grega que deram origem à constelação de Gêmeos. E é essa missão que vai envolver a parte de ficção científica aqui do filme, que envolve uma tecnologia de ponta. Que eu já ouvi alguns comentários que as pessoas dizem que não é verossímil, que é muito viajado, mas eu achei interessantíssima e muito bem feita. Os efeitos, as cenas que ela aparece. Afinal, é uma ficção científica, né, gente? É para parecer algo de surreal, mas com alguma ligação tecnológica com o nosso mundo. E apesar desse filme ser de 1997, assistir ele agora em 2022 me fez pensar e refletir muito sobre a questão das deepfakes. Como de alguma forma aquela tecnologia lá, por mais de que seja de meios diferentes, acaba existindo no mundo de hoje em dia, ainda que virtualmente. E essa tecnologia também acaba gerando algumas reflexões no próprio personagem do Sean, por exemplo, sobre sua identidade. Em alguns momentos ele fica se reafirmando Sean Archer, enquanto ele vai às vezes se perdendo na identidade de Castor Troy. E além disso, a gente tem alguns elementos de um futuro meio distópico, como por exemplo na prisão para onde vai Pollux. E não dá para falar desse filme sem falar nas brilhantes atuações do Nicolas Cage e do John Travolta. Sim, o Nicolas Cage passou muitos anos aí sendo zoado, né, pela escolha de filmes que ele fez, por suas atuações, mas aqui
Os dois brilham como antagonista ou protagonista, ou ao contrário. Seja interpretando o personagem do Sam Archer, um personagem mais convencional, ele tem a sua parte durona, mas é uma pessoa mais do bem, vamos dizer assim, quanto interpretando o Castor Troy, que é um vilão com aquela energia caótica, bem no nível sociopata, excêntrico e misógino também. E é engraçado que a dinâmica entre o Castor e o Pollux Troy às vezes me pareceu como algo de um vilão e de um capanga de filme de super-herói, mas sem ficar indo para aquela coisa meio cômica. Não, você vê que eles são agentes do caos e que eles são realmente perigosos, apesar de sua excentricidade. E além da ação ser muito bem feita, de um jeito que nos atrai para o filme durante toda a sua duração, e ela vê por motivos diferentes, o filme também, ele se preocupa na forma que ele filma algumas cenas. A montagem de algumas delas me chamou muito a atenção e tem alguns momentos muito bonitos visualmente mesmo. E isso chega até as cenas finais ali, que junta todos esses elementos de uma fotografia interessante, de batalhas e perseguições super tensas, de impasses, de tensão, enfim. É um filme interessantíssimo do começo ao fim. E assim, eu não quis dizer com todas as letras qual é a tecnologia usada no filme aqui, apesar de talvez a maioria das pessoas já saberem, mas para realmente quem não assistiu, assistir e ficar surpreso. Mas depois, se vocês quiserem conversar nos comentários sobre essa parte, se ela surpreendeu vocês também, vamos conversar lá. Então, pessoal, se você gosta de um filme de ação com perseguição policial e pitadas de ficção científica, eu recomendo muito A Outra Face. Então por hoje é isso, pessoal. Deem um like aqui se vocês gostaram do vídeo. Obrigada por seguir comigo até o final aqui. E deixem nos comentários se vocês gostam desse filme, se vocês já assistiram. Quero saber, vamos bater um papo aqui sobre A Outra Face. Então por hoje é isso. Logo eu volto. Até a próxima.